Ação e reação, a dança eterna da existência. Cada pensamento que temos, cada ideia que passa pela nossa mente, influencia toda a trama da vida. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor, uma verdade eterna, uma lei imutável de correspondências. Tudo se resume à lei da causa e efeito, uma lei tão absoluta que até o menor pensamento a coloca em movimento. Você já percebeu como essa lei age rapidamente, quase nos pegando de surpresa? Somos os criadores da nossa realidade, os diretores desse grande espetáculo cósmico. Se nos encontramos presos em pensamentos antigos, precisamos nos elevar e pensar em coisas mais positivas. Lidamos com a firme lei da causa e efeito, que está sempre ativa, recebendo cada pensamento e agindo imediatamente. A parte fascinante é que, mesmo se formos desatentos com essa lei, cometendo erros em sua complexidade, ainda podemos nos redimir. Não precisamos hesitar, só precisamos mudar do antigo para o novo caminho. Ao fazer isso, ascendemos, passando da velha lei para uma lei que está se ajustando especialmente para nós, quando buscamos apenas coisas boas. As sombras se dissipam e não voltam mais. A relação dinâmica entre nossos pensamentos internos e influências externas é essencial para entender como controlar o mundo ao nosso redor, dominando nosso mundo interior. Às vezes, nos vemos presos nas expectativas sociais, imitando o que vemos e repetindo o que ouvimos. É comum na condição humana sermos influenciados pelo mundo fora de nossas mentes, tornando-nos involuntariamente participantes em uma história que não escrevemos. Pensamos porque somos capazes de pensar, e esse pensamento inevitavelmente atrai eventos e circunstâncias para nossas vidas. Uma verdade importante é que nossas mentes funcionam como esponjas, absorvendo tudo o que encontram, seja positivo ou negativo. Essa característica da mente é comum a todos, não faz distinção. Assim, nossos pensamentos, nossas reflexões internas, moldam a realidade ao nosso redor, algo parecido com a ideia de causa e efeito, um princípio essencial que grandes mentes como Albert Einstein destacaram ao longo da história. Ele disse que a imaginação é mais importante que o conhecimento, pois o conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abrange todo o mundo. Na busca por controlar o mundo externo, dominando o interno, é crucial proteger nossos pensamentos. Como seres pensantes, temos o poder de escolher o que permitimos em nossas mentes. Podemos simplesmente refletir passivamente o que está ao nosso redor, repetindo padrões antigos, ou podemos conscientemente moldar nossos pensamentos para criar a realidade que desejamos. Para alcançar isso, precisamos mudar do jeito de pensar reativo, que é guiado por influências externas, para um modo proativo, onde nosso mundo interior é a fonte principal de todas as nossas ações e experiências. Como disse James Allen de maneira clara, você está hoje onde seus pensamentos o trouxeram. Você estará amanhã onde seus pensamentos o levarem. O poder do pensamento é a força por trás da ideia de que controlar o que pensamos dentro de nós nos dá controle sobre o que acontece fora. Para mostrar prosperidade, é fundamental adotar uma mentalidade abundante. Isso significa pensar de forma construtiva e usar palavras que estejam alinhadas com a prosperidade de maneira consistente. Nós expandimos aquilo em que focamos, uma ideia simples, mas poderosa. Se nos mantivermos firmes em pensar e falar sobre abundância, nossa realidade naturalmente refletirá esses pensamentos. Construímos nossas experiências baseadas nos modelos que oferecemos à nossa mente. Por outro lado, é importante descartar pensamentos e ações que vão contra o resultado desejado. O mundo, sem dúvida, é cheio de abundância. No entanto, a mente humana, frequentemente condicionada por influências externas, acabamos pensando mais em escassez. Portanto, cabe a nós limpar nossa mente, apagando pensamentos negativos, dúvidas e limitações. Essa mudança não se trata apenas de mudar o que pensamos, mas também da linguagem que usamos. Nossas palavras têm um poder criativo imenso e devem estar alinhadas com o que desejamos. De maneira simples, é trocar de uma mentalidade reativa para uma mentalidade proativa. A reatividade, que vem de influências externas, mantém velhos padrões e limitações. Já a proatividade utiliza o poder do pensamento para criar conscientemente uma realidade que combine com a prosperidade que queremos alcançar. A lei da causa e efeito, que está ligada ao poder do pensamento, controla esse processo. Colhemos o que plantamos em nossas mentes, e para colher abundância, precisamos plantar as sementes da abundância.
Dominar o mundo interior através do que sai da nossa boca é uma ferramenta poderosa para controlar o mundo ao nosso redor. Isso transforma o que pensamos e queremos em algo tangível, criando uma conexão entre nossas ideias e a realidade que vivemos. Quando falamos com convicção e clareza, nossas palavras têm um poder criativo que molda nossas experiências. Essa ideia tem raízes em sabedorias antigas de diferentes culturas, como quando Lao Tzu disse: "Cuide dos seus pensamentos porque eles viram palavras. Cuide das suas palavras porque elas viram ações. Cuide das suas ações porque elas viram hábitos. Cuide dos seus hábitos porque eles viram caráter. Cuide do seu caráter porque ele vira o seu destino." As afirmações desempenham um papel importante para aproveitar o poder do que falamos. Essas declarações positivas, quando repetidas regularmente com crença e intenção, mudam nossos padrões de pensamento e crenças. Elas funcionam como uma bússola, nos guiando em direção à realidade que desejamos. Por exemplo, afirmações como "eu mereço coisas boas", "atraio sucesso sem esforço", ou "eu transmito positividade e recebo a mesma energia de volta", podem gradualmente mudar a maneira como nos vemos e influenciar as situações ao nosso redor. As afirmações são como programar conscientemente a nossa mente subconsciente. Elas substituem pensamentos que nos limitam por narrativas que nos fortalecem. Quando repetimos isso regularmente, criamos uma mentalidade que favorece a realização dos resultados desejados. Pode-se comparar a cuidar de um jardim, onde as palavras que dizemos são as sementes, e nossa mente é o solo fértil. Ao nutrir essas sementes com repetição e crença, elas se transformam na realidade que queremos. Assim, as afirmações não são apenas palavras, mas impulsionadores de uma transformação profunda, alinhando o que pensamos com o que acontece ao nosso redor. A lei da reflexão é um princípio fundamental para entender como nosso mundo interno influencia a realidade externa. Destaca a relação dinâmica entre nossos pensamentos e o que experienciamos. Em outras palavras, nossos pensamentos não são coisas isoladas e temporárias, mas forças poderosas que moldam o que acontece ao nosso redor. Essa ideia é apoiada por muitos filósofos e líderes espirituais, como Ralph Waldo Emerson, que disse que cada ação tem origem em um pensamento. Para entender completamente a lei da reflexão, basta perceber que nossas mentes são ao mesmo tempo a tela e o artista de nossas vidas. Cada pensamento, crença e intenção que temos é como uma pincelada em uma tela mental, criando uma imagem colorida do nosso mundo externo. Não podemos vivenciar algo que nossa mente não seja capaz de conceber. Se pensarmos de maneira limitada e negativa, nossas experiências externas vão refletir essas limitações. Por outro lado, se cultivarmos uma mentalidade de abundância, crescimento e positividade, nossa realidade responderá de maneira positiva. A lei da reflexão nos diz para cuidarmos ativamente do nosso mundo mental. A vida não é algo que apenas observamos, nós participamos ativamente na criação dela. Cada pensamento, consciente ou não, influencia a resposta do nosso mundo externo, como um espelho. Portanto, a jornada para dominar o mundo ao nosso redor começa com o domínio do mundo interior. Alinhar nossos pensamentos e crenças com a realidade desejada requer fazer escolhas conscientes sobre o que permitimos em nossas mentes, proteger-nos contra crenças limitantes e cultivar uma mentalidade que convide à realização da prosperidade e à transformação positiva em nossas vidas. Para verdadeiramente dominar o mundo ao nosso redor, controlando nossos pensamentos internos, é necessário ir além do entendimento teórico e aplicar esses conceitos na prática diária. Viver a verdade torna-se a base dessa abordagem. Não é apenas reconhecer o poder dos pensamentos, palavras e crenças, mas incorporar ativamente esses princípios em nossas vidas cotidianas. A mudança de uma compreensão teórica para uma experiência vivida é onde ocorre uma transformação significativa. Viver a verdade começa com o compromisso de alinhar nossos pensamentos, palavras e ações com a realidade desejada. Envolve moldar ativamente nosso mundo externo, ao moldar nosso mundo interno, em vez de reagir passivamente às circunstâncias externas. Essa mudança requer atenção consciente aos nossos pensamentos e seu impacto nas nossas experiências. Devemos abandonar padrões antigos e crenças que não mais servem às nossas aspirações, semelhante a limpar uma tela para prepará-la para uma obra-prima. Precisamos abraçar uma mentalidade de abundância, positividade e crescimento para deixar de lado a negatividade,
dúvidas e histórias limitantes. Ao fazer isso, criamos um ambiente interno que atrai a realidade que imaginamos. Viver a verdade é uma jornada contínua, uma prática constante de autoconsciência, intencionalidade e alinhamento. Dessa forma, nosso mundo interno exerce seu poder transformador sobre o mundo externo, alinhando nossas vidas com nossos desejos mais profundos. No encerramento dessa jornada, podemos enfrentar resistência daqueles que ainda não compreenderam plenamente, mas os verdadeiramente grandes indivíduos mantêm uma calma interior em meio ao caos, permanecendo firmes em sua confiança e seus princípios. Elas não estão aqui para salvar o mundo, mas para mostrar na prática a verdade. Em última análise, o mundo precisa se salvar, e à medida que mais pessoas entenderem isso, a forma como vemos a realidade é transformada. Todos nós fazemos parte de um grande projeto, interligados por um único poder. O caminho a seguir é simples: parar de lutar contra o que não queremos e simplesmente esquecer isso. E se você chegou até aqui, comente gratidão. Que os bons ventos cheguem até você. Obrigada por assistir.